Bom, bom dia a todos, né? Prazer aí, a gente está agora no nosso quarto seminário. Obrigado, professor Jorge Thompson, por trazer esse seminário para nós, né? O seminário, o professor Jorge Thompson, só fazer uma breve apresentação, como em todas as outras, os outros seminários. O professor Jorge Thompson, ele tem doutorado pela Universidade de Cambridge, ele é graduado em mestre pela Universidade de Brasília, ele é aposentado da parte de gerenciamento de macroeconomia do Banco Mundial, e hoje está como pesquisador sênior da UNB. Então, muito obrigado, professor. Uma boa apresentação. Tá, obrigado, João. Agradeço mais uma vez a representação discente por organizar essa série de seminários. Nós estamos no nosso penúltimo seminário. Eu não sei exatamente o que vocês estão vendo na tela, que eu mexi aqui no meu computador. Vocês estão vendo o slide? Seminário principal? Número... Tá, é só isso que vocês estão vendo, o slide, né? Tá legal. Então, eu vou começar. Esse é o nosso penúltimo seminário. Nós vamos tratar de um tema que, na sessão seguinte, eu vou falar também, que é a questão das chamadas reformas estruturais, né? E eu queria colocar aqui uma coisa para evitar confusão semântica, e quando eu falo em reformas estruturais, eu não estou falando da mesma coisa que eu falei algumas sessões atrás, quer dizer, mudanças estruturais, tá? Para evitar confusão aqui, quando eu falo de reformas estruturais, eu estou falando de políticas deliberadas do governo para conseguir um certo objetivo econômico. Enquanto as mudanças estruturais é parte do processo endógeno de desenvolvimento econômico, onde as participações de diferentes setores ou indústrias na economia vão se alterando. Isso é a mudança estrutural. Então, como eu falo muito em estrutural ao longo dessa série de seminários, é bom esclarecer isso desde o começo. Aqui o que é importante ressaltar é o seguinte: as reformas estruturais são medidas de política econômica que são voltadas para o longo prazo, com o objetivo de aumentar a produtividade do trabalho, aumentar o produto potencial da economia e eliminar os chamados gargalos para o crescimento econômico, né? E essa história toda de reforma estrutural é antiga, mas ganhou fôlego principalmente a partir dos anos 80 e também nos anos 90, com o processo de transição das economias que eram do bloco socialista em direção a uma economia de mercado, também a questão do desemprego estrutural na Europa Ocidental, que aumentou muito nesse período, e a famosa década perdida na América Latina, que levou à criação desse famoso decálogo do Consenso de Washington que nós discutimos na sessão passada. A primeira fase de reformas ela foi muito influenciada pelo Consenso de Washington, que era a ideia de estabilizar a economia, liberalizar os diferentes setores e privatizar empresas estatais. Esse era muito o foco das reformas no começo. Mas esses aspectos que foram negligenciados no começo, principalmente institucionais e distributivos, eles passaram a ganhar força a partir dos anos 2000. Aqui nós vamos tratar de três pilares principais, alguns aspectos conceituais das reformas estruturais, como elas foram implementadas na América Latina e, finalmente, nós vamos discutir alguns principais ingredientes das reformas estruturais e preparar o terreno para o próximo seminário, nos quais eu gostaria de tratar de algumas reformas, experiências de reformas em países específicos, incluindo a China, e também trazer exemplos oriundos dos programas do Banco Mundial e do FMI, nos quais alguns eu participei, né? Tive a oportunidade de participar. Então, vamos lá. A apresentação vai ter essas três áreas principais, como eu acabei de mencionar, e começando com as questões conceituais, qual que é a ideia aqui? As reformas estruturais são normalmente medidas que visam aumentar a produtividade da economia, alterando os trade-offs, os dilemas entre variáveis de política econômica, seja por meio de mudanças institucionais ou de
políticas econômicas. E, em geral, essas reformas tendem ou tenderam a flexibilizar ou liberalizar os mercados financeiro, de trabalho, de produto, além do comércio internacional. Aqui eu tenho um gráfico que foi adaptado do livro Economic Policy, de vários autores franceses, onde eles mostram como mais ou menos funciona, teoricamente, o mecanismo de reforma estrutural. Podemos assumir dois objetivos de política, Y1 e Y2, que estão no gráfico. Tem um trade-off, você tem uma linha negativamente inclinada, mostrando que se aumenta um, você diminui o outro, né? A ideia do trade-off. E você tem um instrumento de reforma, que é o X, uma reforma qualquer. Então, vamos pegar um exemplo concreto. Vamos dizer que o Y1 seja o crescimento do PIB, e Y2 alguma medida de desigualdade, aqui no caso o inverso do coeficiente de Gini, né? E o X você pode pensar em alguma coisa que ataque esses dois problemas de uma vez só. Por exemplo, investimentos em educação pública. Aqui no exemplo, você tem uma reforma que é o delta X, né? Você tem alguma coisa que aconteceu na educação pública, seja, por exemplo, aumento do número de professores primários, por exemplo. Vamos dizer que tenha acontecido algo assim, né? Que ajuda a deslocar o trade-off para cima. O trade-off continua existindo, mas você consegue obter números melhores, tanto para o PIB quanto para o coeficiente de Gini. A ideia é que a mudança estrutural não elimina o trade-off, mas melhora, suaviza o trade-off. No exemplo, a gente tem uma reforma que, se for bem sucedida, aumenta o capital humano, que pode ajudar tanto a reduzir a desigualdade quanto a aumentar o crescimento, e melhorando esse trade-off entre eficiência e equidade. Eu vou falar um pouco de diferentes mecanismos de transmissão nessa fase da apresentação. Aqui você tem a função de produção agregada, com os componentes tradicionais. O produto é uma função da produtividade total de fatores, multiplicado pela função de produção em si mesmo, que é composto de capital e trabalho, e as diferentes variáveis que afetam capital, trabalho e a produtividade total dos fatores. Então, nessa tabela, que também foi extraída ou adaptada do livro desses economistas franceses, a produtividade total dos fatores pode ser afetada através de reformas do tipo reformas institucionais, que, por exemplo, fortaleçam a governança do setor público, política educacional, inovação, pesquisa e desenvolvimento, e também investimento em infraestrutura. Já reformas que afetem o capital, ou que afetem o produto via capital, incluem a competição no mercado de bens, reformas do setor financeiro, também investimento em infraestrutura. Já do lado do trabalho, aqui nós estamos falando mais em oferta de trabalho. Aqui entra tudo relacionado vamos dizer assim, as famosas escolhas renda-lazer, que vocês viram em micro, né? Que inclui reforma previdenciária e sistemas de proteção social, chamado care economy, que está muito em evidência hoje em dia, a ideia de facilitar as famílias ter tempo suficiente para que vamos dizer assim, as crianças ou idosos tenham o cuidado necessário para que eles possam dedicar tempo ao trabalho sem muito desvio ou distração. E incluem-se também políticas migratórias. Então, essa é uma maneira de ver como que as reformas estruturais afetam o processo de crescimento econômico. Mas não é só isso, tem mais. Aqui é só um exemplo, que eu não vou demorar muito, mas é um exemplo da América Central, que mostra que essas reformas podem melhorar a trajetória de crescimento, dando um empurrão na PTF. E aqui o pessoal do grupo que eu trabalhava no Banco Mundial fez essas simulações para a América Central. Você tem um caso aqui da Honduras, caso de El Salvador. E a ideia é que isso poderia ajudar na própria recuperação desses países diante da crise do Covid, que levou a uma queda na trajetória do crescimento. Um outro elemento do mecanismo de transmissão. Até agora eu só falei do lado da oferta, e agora eu vou explicitar mais essa questão de oferta agregada e demanda agregada. Aqui nós temos a representação tradicional, modelo novo keynesiano macroeconômico, onde
A curva de demanda agregada é a curva AD, que é negativamente inclinada no espaço de preços e PIB, né? Você tem a curva de oferta agregada de curto prazo, que é a SRAS, que é positivamente inclinada, e você tem a curva de oferta agregada no longo prazo, que nessa visão novo keynesiana é vertical, né? Que basicamente o produto de longo prazo é dado pelo lado da oferta, essencialmente. Essa é uma visão. Mesmo que essa visão seja controversa, ela é útil para entender como uma coisa funciona em termos de mecanismo de transmissão. As reformas estruturais que elas fazem, normalmente, elas movem a curva de longo prazo da oferta agregada para a direita, que é o que mostra esse gráfico aqui, essa combinação de gráficos. Então, o que vai acontecer é o seguinte: para uma dada curva de demanda agregada, que não é afetada por uma certa reforma estrutural, o equilíbrio de longo prazo pós-reforma, que é o segundo gráfico, vai ter um nível de preços, nível geral de preços mais baixo e um Y, o PIB mais alto, o que, teoricamente, indica uma maior eficiência para a economia como um todo. Só que as curvas de oferta agregada de curto prazo e a curva corrente de oferta de longo prazo, elas não têm vamos dizer assim, não sofrem um impacto imediato pela reforma estrutural, mas elas vão gradualmente se movendo para a direita e convergindo ao novo nível potencial. Essa que é vamos dizer assim, que é o segredo da reforma estrutural. Elas normalmente atuam via o lado da oferta e tendem a levar tempo para gerar impacto sobre o crescimento econômico. Então, tem que ter muito cuidado nessas discussões sobre reformas estruturais impulsionando o crescimento. A expectativa é que vão impulsionar o crescimento. Só que, como elas atuam do lado da oferta com forças lentas, né, geralmente o crescimento é afetado de maneira relativamente lenta também. Eles não ocorrem de imediato. Então, você diz, vou fazer uma reforma estrutural, o crescimento do PIB nesse ano vai disparar. Não é bem assim. A experiência não é bem assim. A não ser que a reforma estrutural tenha um impacto sobre a demanda também. E a demanda que geralmente vai levar essa aceleração no curto prazo. É uma coisa para manter em mente, né? Isso é corroborado pela literatura empírica, aliás. Aqui um terceiro mecanismo de transmissão, vou falar rapidamente. Vocês lembram quando nós estávamos discutindo a questão setorial, nós tínhamos feito uma distinção entre as mudanças a nível intrasetorial e as mudanças a nível intersetorial. Intersetorial que nós chamávamos de mudança ou transformação estrutural. O que esse pessoal que escreveu esse paper fez, é uma equipe do Banco Mundial também, foi estimar, e eu não vou entrar nos detalhes, vocês podem ver depois nos slides, ou acessar o paper, o que eles mostram que a maioria das reformas estruturais típicas, desde reformas tarifárias, reformas no mercado de produtos, mercado financeiro, elas tendem a ter um impacto maior no chamado componente intrasetorial, ou questão do within, né, dentro, a nível de firma ou a nível dos setores, não tanto pela questão da mudança estrutural. Essa é uma diferença interessante com relação à política industrial. A política industrial visa a afetar o between, né, que é o intersetorial. Essas reformas estruturais que nós estamos discutindo aqui tendem a afetar o lado intrasetorial. Bom, tendo dado vamos dizer, essa visão geral, esses aspectos conceituais, vamos ver o que acontece na prática mesmo. Começando aqui pela América Latina. O que pode parecer um pouco surpreendente para todo mundo é o seguinte, que na América Latina, historicamente, quando eu falo historicamente a partir dos anos 80, foi uma das regiões que mais implementou reformas, pelo menos no mundo em desenvolvimento, né? Quando você fala em Europa Ocidental, é um pouco diferente a história. E a intensidade das reformas foi
alta na América Latina até mais ou menos o começo do commodity boom, por volta de 2000 e pouco, quando ela essencialmente estagnou, né? Aqui nós estamos falando de um índice que mede a intensidade de reformas estruturais, o índice médio de reformas, que é proposto pela FMI, que é uma média aritmética de vários componentes, vários tipos de reformas, que aqui, no caso, são 5 grupos: finanças internas, finanças externas, comércio internacional, mercado de produtos e mercado de trabalho, né? Esse não é o único índice que existe. Existem vários outros índices na literatura, inclusive um economista que era do BID, não sei se ainda está lá, que é o Eduardo Lora, criou alguns índices famosos, que são parecidos com esses que o FMI fez. Mas essa é mais ou menos a última palavra no assunto. Isso mostra como a América Latina, que é a linha que está em cima, a linha esverdeada, basicamente fez mais reformas do que a maioria das outras regiões em desenvolvimento. E, em parte, como resposta à chamada década perdida, que levou a uma grande estagnação econômica. Então, se tentou fazer a economia crescer na base de reformas estruturais, né? Isso foi muito comum na América Latina ao longo dos anos, final dos anos 80 e nos anos 90. E o que aconteceu foi o seguinte: num livro que eu publiquei com um grupo de colegas, nós mostramos que, de fato, mostramos econometricamente, que as reformas estruturais acabaram contribuindo quase tanto para o crescimento da América Latina nesse período, até 2010, quanto o próprio boom das commodities, né? Que aqui as reformas estruturais elas são, nas barras aqui, que aparecem nesse slide, as reformas estruturais são a porção laranja, e as condições externas, que incluem os preços dos commodities, são a barra amarela. Então, de uma maneira geral, quando você olha para os vários países, a contribuição da mudança estrutural foi bastante significativa e até superou o preço de commodities em alguns casos. E uma das coisas que aconteceu na América Latina, que você observa durante esse período, foram duas coisas. Uma, houve uma grande concentração na estabilização macroeconômica, reformas voltadas a estabilizar a macroeconomia, seja a correção de desequilíbrios fiscais ou desequilíbrios de balanço de pagamentos, em alguns casos, mudanças na estrutura da política monetária, como independência do Banco Central, ou a adoção de metas de inflação, né? E o que o gráfico à esquerda mostra é que, à medida que a América Latina estabilizava a sua macro, o trade-off entre inflação e crescimento ia desaparecendo, a linha entre inflação e crescimento ia se achatando durante esse período. Agora, se você fizer um gráfico como esse, pode ser que ela esteja voltando a se intensificar, tanto porque a inflação está aumentando na América Latina toda, quanto o crescimento está em baixa na região, né? Então, isso aqui foi até mais ou menos o auge do boom das commodities, quando as coisas pareciam estar movendo na direção correta. E outra coisa interessante que aconteceu nesse período foi que outras chamadas estrelas do crescimento econômico emergiram durante esse período. Porque até o final dos anos 90, o único exemplo de relativo sucesso na América Latina que o pessoal falava e usava à exaustão era o do Chile. Só se falava em Chile. Quando se falava em reforma na América Latina, só se falava em Chile. Quando eu entrei no Banco Mundial em 96, não tinha outro exemplo na América Latina, era só o Chile. E, a partir do começo dos anos 2000, você começou a ver outros países emergindo, entrando nesse clube, né? É o caso, por exemplo, do Peru e da Colômbia, e que se mantém, relativamente falando, nesse clube ainda, né? São países que conseguiram fazer reformas macro, reformas estruturais, e se beneficiaram do boom das commodities. E tem o caso especial da República Dominicana, que tem mantido níveis de crescimento, eu diria, entre aspas, asiáticos, né, do níveis de Ásia do Leste, mas que não se beneficiou do boom das commodities. Eles são mais importadores, são importadores líquidos de commodities, né? Então, a história deles é um pouco diferente.
Eu estou até participando de um paper sobre esse tópico, mas a gente pode falar sobre isso separadamente. Agora, as reformas não afetam o crescimento de uma maneira uniforme. Aqui tem um grupo de colegas do FMI, incluindo um brasileiro, o Antônio Davi, que estimaram o impacto de diferentes de variações no índice médio de reformas de seus componentes individuais sobre o PIB da América Latina como um todo. Aqui, com base numa amostra de 16 países. E eles mostram que, se você pensa no índice total, que é o gráfico no topo aqui à esquerda, as reformas estão associadas a ganhos de 2 pontos percentuais no PIB após 5 anos. Né? Aquela ideia do impacto lento sobre o crescimento econômico. Ao longo de 5 anos, eles conseguiram 2%. Né? O impacto vem ao longo do tempo mesmo, às vezes leva décadas para você ver um impacto mais significativo. E quando você faz a decomposição em termos de diferentes elementos das reformas, você tem resultados interessantes também. A reforma nas finanças domésticas, que geralmente são reformas fiscais, elas seguem um padrão parecido com o índice total. O comércio internacional, reformas de comércio internacional têm um impacto maior, gera 3 pontos percentuais em média ao longo de 5 anos. As reformas de no mercado de produto decepcionaram um pouco, e as reformas do mercado de trabalho nem aparecem nesse gráfico, porque elas foram tidas como não estatisticamente significantes. Né? Não quer dizer que, ao longo prazo, você estica isso por décadas, não vai mostrar um impacto, mas eles fizeram análise dentro do período de 5 anos, que já mostra que reformas afetam positivamente o crescimento, mas de modo relativamente lento. Quer dizer, um governo reformista não tem vida fácil, né? Porque não vai colher os frutos normalmente. Eu queria finalizar essa sessão da América Latina falando de uma inovação latino-americana, que serve também como alternativa a subsídio de preços. Essas são as transferências condicionais de renda, né? São, em inglês, Conditional Cash Transfers, que é CCT. E esses autores aqui que eu cito são autores da CEPAL, se não me engano. Eles falam: os programas de transferências condicionais, CCT, são um produto verdadeiramente latino-americano. Isso é verdade. Nós acompanhamos bem essa coisa de perto. Né? Esse gráfico aí, à direita, mostra o número de programas existentes na América Latina como um todo, desde o começo, quando só tinha basicamente a Bolsa Escola, até mais recentemente, que tinha cerca de 30 programas ao longo da América Latina. Mas não foi só na América Latina, isso se espalhou pelo mundo inteiro. O sul da Ásia, no Oriente Médio, todo mundo começou a copiar essas CCT, né? Transferências condicionais de renda. Elas foram originárias no Brasil e no México, no Brasil com a Bolsa Escola, a Bolsa Família, e depois o México com um programa chamado Progressa, que depois foi mudando de nome ao longo do tempo, virou Oportunidades e depois Prospera. Né? Eu trabalhei um pouco com o governo do México na época que eles estavam fazendo transição do Oportunidades para o Prospera. E mantiveram basicamente as características essenciais, mas eles queriam enfatizar o elemento de aumento da produtividade e da renda produzida pelos próprios beneficiários. Né? Então, o que essas transferências condicionais fizeram é o seguinte: primeiro, que essas transferências condicionais são uma reforma estrutural em si, né? Elas tendem a afetar a economia via oferta agregada, ao aumentar a oferta de trabalho e aperfeiçoar a oferta de trabalho, porque a condicionante geralmente leva ao aumento do capital humano. O condicionante geralmente envolve educar as crianças, vacinar as crianças, tem sempre uma condicionante voltada à educação ou saúde pública. Né? Mas afeta a demanda também. E, nesse processo, afeta a demanda porque as pessoas estão recebendo dinheiro vivo, que podem ser usados para gastar e aumentar a demanda
no curto prazo. E, com isso, eles ajudam também a reduzir a vulnerabilidade dos setores mais pobres da população a períodos de recessão e também a próprias reformas que levem a um aumento temporário de desemprego, por exemplo, né? Então, eu quis ressaltar isso como nem tudo é má notícia na América Latina. A América Latina pode se orgulhar dessa inovação em particular, que, aliás, é uma ótima alternativa aos subsídios de preço, que a gente vai falar mais na sessão final da nossa série. Ainda com relação à América Latina, no mesmo modelo econométrico que eu mostrei anteriormente, é possível fazer uma espécie de ranking de reformas. Cada país vai ter um ranking diferente. Nós vamos discutir isso mais adiante também, né? Aqui, por exemplo, você faz o ranking da educação, desenvolvimento, setor financeiro, infraestrutura, você vai ter uma lista de países que é diferente. E como é que eu faço o ranking aqui? Basicamente, é calculando o PIB per capita contrafactual, né, que é aquele que cada país teria se tivesse no mesmo nível do país de melhor performance naquela área em particular. Então, na verdade, aqui, cada uma dessas áreas de reforma tem um melhor país, vamos dizer assim, um país que está à frente, um líder à frente de todo mundo. Se cada país tivesse aquele nível de performance do líder, o PIB per capita teria um certo incremento. E o ranking aqui é pelo tamanho do incremento. Se você vê, por exemplo, no caso da infraestrutura, países como Nicarágua, Paraguai, Honduras e Bolívia seriam os maiores beneficiários, né? Porque teriam maior crescimento no contrafactual. E o ranking vai se alterando de acordo com o quesito, né? Ou seja, essa nos dá a mensagem que as reformas não podem ser algo que seja completamente pré-determinado. A área de reforma depende das condições iniciais de cada país. Isso aqui é quase que uma nota de rodapé, mas uma nota de rodapé importante, né? Que é o lado fiscal da história, que nós já havíamos levantado um pouco na discussão da semana passada. A falta de espaço fiscal complica a viabilidade de certas reformas, especialmente se as reformas envolvem algum tipo de investimento. Mas a América Latina tem muito espaço para reduzir o desperdício no gasto público. Um relatório recente do Banco Mundial diz que aproximadamente 4,4% do PIB é perdido em desperdício relacionado a licitações, né, compras públicas, políticas de recursos humanos ineficientes e transferências que são mal desenhadas, que levam a vazamento, né? Ou seja, quando pessoas que não precisam receber transferência acabam recebendo. Isso é uma situação de vazamento ou leakage, né? E você corrigindo esses desperdícios aumenta o espaço fiscal. Essa, na verdade, ajuda a ressaltar esse aspecto do pré-requisito fiscal para o sucesso de qualquer programa de reformas. E, quando eu falo em reforma fiscal, não é só cortar gasto. Isso não se limita a cortar gasto, mas é uma melhoria da eficiência do gasto público, para evitar desperdício. Vamos lá falar, então, dos ingredientes chaves dos programas de reforma, que é uma área que tem debate de todo tipo. Começando aqui, por que é difícil implementar reformas? O meu amigo Marcos Mendes, que nós fomos colegas na UNB, ele escreveu um livro com exatamente esse título, só que focalizado no Brasil, porque é difícil implementar reforma no Brasil. Eu recomendo a leitura. O ponto essencial aqui é o seguinte: as reformas alteram o status quo. E, ao alterar o status quo, encontram resistência de algum tipo no processo, encontram fricções, né? Aqui, no caso, Loayza e Woolcock, eles identificam duas razões principais. Uma é quando as reformas são feitas sem ter reformas complementares. Por exemplo, você faz reformas de abertura comercial, mas, ao mesmo tempo, não mexe no mercado doméstico de bens, que continua, vamos dizer assim, não competitivo.
ou você não tem uma melhoria da infraestrutura, isso não vai levar a uma maior competitividade das firmas domésticas, né? Você tem que ter reformas que, basicamente, apoiem umas às outras. Essa ausência de reformas complementares é um obstáculo ao sucesso de um programa de reformas. O outro é algo que nós discutimos em detalhe na sessão passada, que é a capacidade de implementação no setor público, né? Se o setor público não tem capacidade de implementar reformas, a coisa vai ficar mal feita ou vai ser revertida facilmente, né? Aqui um exemplo que estou levantando em situações onde se criam instituições de combate à corrupção. Tem vários países que criaram uma Anti-Corruption Authority, uma autoridade de anticorrupção, e fazem bastante publicidade em torno disso. Só que aquela coisa básica de fazer cumprir normas, até já existentes, não existe, né? Ou é muito fraca. Se normas, padrões e controles, por exemplo, controle interno a nível de empresas públicas ou de ministérios, se não funciona, né? Se tem furos nessa função de controle interno, ou se tribunais de contas não funcionam, não adianta você ter uma autoridade anticorrupção, que não vai adiantar nada, né? Então, você tem que reforçar a capacidade do setor público para fazer reformas e também para cumprir suas funções básicas, né? Há outros elementos que geram dificuldade na implementação de reformas e que são ressaltados pelo Marcos Mendes aqui também, e que são geralmente associados ao que se chama de economia política. Quando se fala em economia política aqui, normalmente nós estamos falando de política mesmo, né? Mas o termo que se usa, os economistas gostam de falar economia política, e que inclui aqui um descompasso entre o ciclo político e o tempo requerido para gerar resultados em termos de crescimento, né? É aquilo que eu falei antes, né? Você tem governos eleitos para 4, 5 anos, na maioria dos países democráticos, e reformas que levam 10, 15 anos para gerar resultados visíveis. É muito fácil reverter isso, né? Outros aspectos que afetam são transições políticas. Por exemplo, quando você tem um processo de abertura política após um período autoritário, ou o contrário, também pode ser uma transição política para um maior autoritarismo. Tudo isso afeta. E a falta de coesão social. A gente vai ver alguns desses aspectos de economia política em mais detalhe daqui a pouco. Esse tópico aqui é um tópico que se tornou alvo de bastante debate, a questão do gradualismo versus tratamento de choque nas reformas. Há muitos livros populares interessantes a respeito do assunto. Por exemplo, a Naomi Klein escreveu um livro chamado Terapia de Choque, se não me engano, ou Shock Therapy, que critica essa abordagem nas reformas. Basicamente, é a diferença entre fazer reformas de forma gradual ou fazer reformas de uma vez, né? Uma pancada. Tanto que recebe o apelido, às vezes, do Big Bang, reformas Big Bang. E esse debate ele se intensificou principalmente no contexto da transição dos países da ex-União Soviética e do leste europeu, também China e Vietnã, para uma economia de mercado ou semi-mercado, né? A questão aqui era a seguinte: o que fazer, né? Fazer uma transição rápida ou uma transição lenta? O que funciona? Teoricamente, o tratamento de choque, principalmente quando envolve uma liberalização rápida de preços que antes eram controlados e programa amplo de privatizações. Aqui eu estou falando no caso dos ex-países comunistas. A racionalidade é a questão da eficiência na economia de mercado comparada com a economia centralmente planejada. Se uma pessoa aceita a ideia de que a economia de mercado, em geral, é mais eficiente que uma economia que é 100% centralmente planejada, quando você acelera o processo de reformas para uma maior participação do mercado, os policymakers colhem ganhos de eficiência maiores.
e geram resultados melhores. Há outros que falam, por exemplo, quando você tem um processo de reformas graduais, é mais fácil você reverter, vai se criando resistências em diferentes partes da sociedade ou grupos de interesse, e as reformas podem ser barradas. Se você faz tudo de uma vez, você tem a possibilidade de conseguir maiores resultados. É um pouco a ideia do Maquiavel, né? A ideia que foi popularizada do Maquiavel, que os governos devem fazer o bem, né? O chamado bem, aquilo que agrada a população, aos poucos, mas o mal de uma vez só, né? Então, esse é um pouco o raciocínio por trás dessa ideia. E a experiência dos países centro-europeus, particularmente a Polônia, dos países bálticos, é consistente com essa ideia. Mas tem um problema. A literatura empírica não é unânime com relação a isso, embora, em geral, tenda a concordar com reformas mais aceleradas. E a experiência também é um pouco ambígua, né? Você tem o caso da China, que adotou uma abordagem gradualista, com resultados excepcionais em termos de crescimento econômico. E nós vamos falar sobre isso na próxima sessão, né? E alguns países da ex-União Soviética tiveram uma experiência oposta, mas que também nega um pouco essa ideia da transição rápida, que eles sofreram colapsos do seu PIB quando começou o processo de liberalização e não se recuperaram direito, né? Agora, Polônia, os países bálticos, a Hungria também tiveram esse colapso no processo de reforma, e em quase todos os casos o colapso foi em 1990, no ano de 1990. Mas esses países que se deram melhor nesse processo, eles se recuperaram mais rápido. A curva de recuperação do PIB foi mais acentuada. E esse economista russo, Vladimir Popov, ele enfatiza justamente certas condições iniciais, particularmente no lado institucional e no lado macro, para o bom funcionamento dessa estratégia de reformas rápidas. Ele diz que Hungria, Polônia, Tchecoslováquia já tinham instituições melhores e mais voltadas para um bom funcionamento do mercado do que, por exemplo, a Rússia, né? Ou o Uzbequistão, ou o Cazaquistão, né? E por isso tiveram uma performance melhor. A ideia do gradualismo versus tratamento de choque nos leva também a um outro debate, que é o sequenciamento de reformas. A ideia é por onde começar um processo de reformas. Se você tem se você tem um país que precisa fazer tudo, por onde começar? E essa também é uma situação que leva a todo tipo de debates, né? Aqui é uma tabela que eu extraí do paper do Sully e coautores, que mostra a sequência proposta por diferentes autores. E existe todo espaço para todo tipo de diferenças aqui, né? O ranking, obviamente, 1, 2, 3, 4 é a ordem das diferentes reformas. O que existe aqui como um certo consenso é que a estabilização macroeconômica é um pré-requisito na maioria dos casos. Sem a estabilização macroeconômica, o processo de reformas estruturais vai para o buraco. Por exemplo, a Rússia e outros países da Europa, da ex-União Soviética, tiveram problemas sérios com inflação fora do controle, no momento que eles tentavam fazer reformas estruturais mais profundas, né? de criar uma economia do mercado do nada. A experiência desses países da ex-União Soviética também faz com que muitos analistas recomendem fazer reformas institucionais antes de tentar sair liberalizando mercados, né? Fazer reformas institucionais que, por exemplo, melhorem o cumprimento de direitos de propriedade ou do império da lei, né? Antes de sair liberalizando a economia. Agora, a partir daí, vale tudo. Não há consenso na literatura em termos do que vem primeiro.
liberalização do comércio internacional, privatização, reformas de setor financeiro. Aí vocês veem que os números estão em toda parte, cada um recomenda de uma maneira diferente. Essa equipe, Ben Sully, Rached e Funk, eles tentam ajudar os governos propondo uma espécie de uma lista, né, de checagem e critérios para tentar decidir qual que seria a sequência mais apropriada para o país deles. Aí envolve o tempo necessário de preparação e implementação das reformas, se existem condições políticas e de capacidade para isso, reformas que são pré-requisitos para outras reformas, reformas que são complementares entre si e instrumentos que são potencialmente conflitantes. Por exemplo, aqui é o caso da taxa de câmbio real. Se você faz reforma de liberalização do comércio internacional, você quer uma taxa de câmbio real mais desvalorizada, né? Mas quando você está pensando em liberalização da conta de capital nas economias, foi algo também muito controverso, principalmente com a crise asiática do final dos anos 90, a ideia acaba sendo diferente. Se você liberaliza a conta de capitais e recebe um influxo de capitais, a sua taxa de câmbio nominal real, se a nominal for flexível, vão se valorizar. Então, você tem um conflito potencial aqui, não é? Isso tem que ser levado em consideração na hora de se formular um programa de reformas com a sequência apropriada. Bom, obviamente, tem tudo isso que eu falei até agora tem sido sujeito a um debate enorme e muitas críticas. E aqui eu ressalto duas vozes críticas em particular, né? Tem muito mais, mas tem duas em particular. Uma é o Lance Taylor, que era um economista do MIT, que depois foi para a New School of Social Research, em Nova York, que nos anos 80 ele propôs um modelo neoestruturalista, que ele utiliza até hoje, que é inspirado no Michal Kalecki, que ele utilizou para analisar o impacto econômico de programas tanto ortodoxos como heterodoxos, né? Eu, quando era estudante na graduação, na UNB, nos anos 80, foi a fase dos choques heterodoxos na economia, né? O Plano Austral na Argentina, o Plano Cruzado no Brasil, vários outros. Então, o Lance Taylor tenta fazer uma análise de diferentes tipos de reformas. O que ele conclui, que é de interesse para a gente aqui, é que os programas de reforma, particularmente os ortodoxos, não levam às tensões distributivas entre capital trabalho e capital estrangeiro em consideração suficiente em termos do impacto que essas tensões têm no crescimento econômico de longo prazo. Ele estava correto ao falar nisso, né? Mas isso foi algo que foi sendo mais ou menos incorporado nos programas de reforma que vieram depois, particularmente os programas de reforma dos últimos 15 anos, mais ou menos, e passaram a levar isso em consideração. E, de fato, foi quando começou a aparecer um tipo de instrumento novo, que é o caso das transferências condicionais, e outros também, né? Levando isso em consideração um pouco mais do que no passado. Uma outra voz crítica é do Dani Rodrik, que eu já citei múltiplas vezes ao longo dessa série de seminários, que ele diz o seguinte: olha, as reformas são importantes para o crescimento no longo prazo, afetam os chamados fundamentos. Vocês lembram do modelo dele que eu discuti no segundo seminário, a questão dos fundamentos do crescimento, né? Instituições, capital humano, o setor financeiro, tudo isso são afetados diretamente por reformas, mas eles levam a crescimento lento. O Rodrik e outros dois autores, se não me engano, Hausmann e o Lent Pritchett, eles analisaram 80 casos de aceleração do crescimento
entre 1957 e 1992 e chegaram à conclusão que apenas 16% desses períodos de aceleração do crescimento foram precedidos por algum tipo de reforma estrutural ou de liberalização econômica. E ele, basicamente, como o caso da China, das Ilhas Maurício, ou mais recentemente da Índia, eles se beneficiaram mais de reformas focalizadas do que programas amplos de reformas, como advogados, por exemplo, pelo pessoal do Consenso de Washington. Né? Aqui o debate continua. Eu queria apresentar a do Roderick, essa abordagem alternativa para priorizar reformas, que ajuda também no processo de sequenciamento. Vocês devem ter ouvido falar no Growth Diagnostics, o diagnóstico de crescimento, que é uma espécie de um algoritmo que ajuda a estabelecer um ranking dos principais gargalos para o crescimento de um dado país. O que eles fazem? Eles partem de um modelo de crescimento ótimo e, utilizando o equilíbrio desse tipo de modelo, que é essa equaçãozinha que está em cima, que é a chamada regra de Keynes-Ramsey, que mostra o crescimento do capital, o crescimento do consumo per capita num steady state, vai depender da diferença entre o retorno real, que é o R, e o custo de financiamento, que é o ρ. E eles olham para isso por meio dessa árvore de decisão e vão sistematicamente olhando para cada um desses elementos e ver qual que é o mais forte em termos de determinação do mau resultado, que no caso seria um baixo nível, por exemplo, de investimento privado na economia. Então, com isso, eles tentam fazer uma espécie de metodologia sistemática para identificar quais são os principais problemas que afligem um determinado país e como identificar o que deve ser atacado primeiro. Né? Eles fizeram isso para vários países. Algumas instituições, como o próprio Banco Mundial, o BID, Banco Asiático de Desenvolvimento e vários outros, adotaram essa metodologia ou variações dessa metodologia para analisar questões de crescimento em países específicos. Né? Eu mesmo já participei de alguns desses esforços também, tanto no Oriente Médio quanto na América Latina. E é uma metodologia que está disponível. Não é a única, mas está, e que para quem se interessa nesse tópico, vale a pena dar uma olhada nessa literatura. Agora eu tenho alguns fatos estilizados que vou falar ao longo dos próximos 3 ou 4 slides, que ajudam a qualificar um pouco essa questão toda do impacto das reformas. Primeiro, a influência do ciclo econômico. E, de novo, é a questão do curto prazo versus longo prazo. Esses autores aqui, Caldeira e outros, da OCDE, eles observam que o impacto das reformas pode ser adverso no curto prazo, até mesmo no médio prazo, se elas forem implementadas na fase descendente do ciclo, ou seja, quando a economia está numa recessão ou se aproximando de uma recessão, que é a questão do timing das reformas. Né? Isso aqui, o timing faz diferença. Por exemplo, a ideia aqui é que o impacto negativo de uma reforma, um período recessivo, sobre a demanda agregada, pode mais do que compensar o impacto positivo sobre a oferta agregada. E aqui a gente desvia um pouco do modelo novo keynesiano que nós falamos alguns minutos atrás. Né? Aqui admite-se que algumas reformas vão ter algum impacto sobre a demanda agregada também, pelo menos no curto prazo. Isso pode alterar a trajetória de crescimento de uma economia. No longo prazo, o efeito sobre a demanda tende a diminuir, vamos dizer assim, assintoticamente, mas, como diria o Keynes, no longo prazo, está todo mundo morto. E o que acontece no curto prazo faz diferença. Se uma recessão no curto prazo é agravada por alguma reforma, um timing errado, a reforma pode ser abandonada. A trajetória de longo prazo já era. Né? Então, o curto prazo importa. Né? Aqui um exemplo que o Caldeira, aliás, Ana Caldeira, se não me engano, e seus colegas dão,
da condicionalidade do seguro-desemprego. Se fica mais complicado para um trabalhador desempregado acessar o seguro-desemprego, né, isso pode ter um impacto negativo sobre o emprego geral, né, sobre o mercado de trabalho, se isso for feito na fase fase recessiva, que o gráfico mostra. Está escrito aí, economic downturn, que é uma recessão, o emprego vai diminuir com essa reforma. Se for numa fase de expansão, o emprego tende a subir. Que, num caso, o efeito oferta domina, no outro, o efeito demanda domina. Então, o timing também de fazer reformas é super importante, é algo que é frequentemente ignorado. Muitas vezes, os governos se sentem compelidos a fazer reformas em períodos recessivos para justamente tentar tirar o seu país da recessão, né? Mas pode ter contraindicações, né? Então, em geral, como esses autores Campos, que é um brasileiro, Nauro Campos, Paul de Grauwe e Chang Ji, eles recomendam justamente evitar fazer reformas no mercado de trabalho em períodos recessivos, porque o efeito negativo sobre a demanda pode dominar sobre o efeito positivo na oferta, né? Isso aqui é só para complicar a análise mais ainda, né? A vida de quem faz programa de reforma não é fácil. E, além disso, o resultado varia tremendamente, tanto no espaço quanto no tempo, né? Vocês veem aqui esses autores, que eu acho que eles são do Banco Central Europeu, eles mostram que certos países, quando implementaram reformas no passado, tiveram resultados bastante decepcionantes. Esse gráfico aqui mostra o impacto médio de diferentes pacotes de reforma, ou programas de reforma, no crescimento do PIB em 10 anos depois da implementação. Aqui eles usam um período ainda mais longo do que aquele que o pessoal do FMI tinha feito, né? Por exemplo, Filipinas nos anos 60, o Chile nos anos 70, no governo do Pinochet, Equador nos anos 80, Quênia nos anos 90, e tem vários outros exemplos. E tiveram impacto, em geral, adverso sobre o crescimento, 10 anos depois da implementação do pacote de reformas. Enquanto outros países, em certas fases, como o Egito nos anos 90, a Argentina nos anos 80, e nos anos 80, basicamente no final do governo Alfonsín, governo Menem também, na Argentina, as reformas tiveram um impacto positivo na década subsequente, né? Esses autores também ponderam que os resultados negativos podem ter vindo ou da má implementação, que os governos não implementaram as reformas corretamente, ou desenharam as reformas erroneamente, né? O próprio desenho das reformas foi mal feito, as reformas foram mal escolhidas. Eles não tinham o modelo de Growth Diagnostics do Hausmann, do Roderick e do Velasco. Um outro fato estilizado importante com relação às reformas é que o impacto das reformas sobre o crescimento, em particular sobre o crescimento da produtividade total dos fatores, vai variar de acordo com o tipo de reforma e de acordo com o grau de desenvolvimento dos países. O que aqui mostra que é interessante, os pacotes de reforma têm que ser desenhados de acordo com o grau de desenvolvimento dos países. O que esse gráfico aqui está indicando é o seguinte: cada um desses tijolinhos verdes aí indica um impacto positivo de uma certa reforma sobre o crescimento da produtividade total dos fatores em 3 categorias de países. O que é importante saber aqui? Quanto mais escuro, maior o ganho, certo? E os tipos de países são os seguintes: a M quer dizer os países desenvolvidos, Advanced Markets, EM, economias emergentes, Emerging Markets, LIDC, são os países menos desenvolvidos, né? E os pacotes de reforma apropriados para cada um são bem distintos. Para os países emergentes, que é o caso do Brasil, por exemplo, eles tendem a se beneficiar mais
com reformas no mercado de trabalho e com promoção de competição no mercado de produtos. Os países desenvolvidos, o impacto maior já é na fase mais avançada do progresso, né? Atração de investimento estrangeiro, gastos com pesquisa e desenvolvimento e desregulamentação em certos setores de serviços essenciais, principalmente transportes e comunicações. Os países menos desenvolvidos precisam de reformas mais básicas, criar um setor financeiro relativamente funcional, a liberalização do comércio internacional, reformas institucionais, pôr uma infraestrutura básica no lugar. Então, dependendo do país, o pacote de reformas tem que variar. Eu vou falar agora, nos próximos 2 slides, um pouco, a questão da economia política, que eu tinha mencionado alguns minutos atrás. Uma é que, se a atmosfera política ou social num país é ruim, né? Se o grau de confiança que as pessoas têm ou nas instituições, ou no governo, ou em si próprias, a chamada confiança interpessoal, se isso é baixa, isso reduz a coesão social. Vocês lembram que o Marco Mendes falou naquele slide anterior? Reduz a coesão social. Isso diminui o impacto de reformas sobre o crescimento e atrapalha o crescimento da produtividade total dos fatores. Esse gráfico, esses 2 gráficos aqui querem mostrar. Esses gráficos foram extraídos do trabalho do pessoal do BID, Kiefer e Scartaccini, e que estão focalizados nessa questão da confiança, né? A confiança que é a base do chamado capital social. E se você tem um capital social baixo, se o chamado tecido social de uma certa sociedade está mais ou menos em frangalhos, o ambiente de reformas não é propício. O crescimento econômico vai ser mais difícil de ser alcançado. Um outro aspecto da economia política importante aqui é esse analisado no final dos anos 90 pelo Danny Roderick. A ideia de que você pode ter reformas bem-sucedidas ou você pode resistir melhor a choques quando você tem instituições de conflito, instituições de gestão do conflito que são mais fortes. Aqui, o que essa equação aqui está mostrando é que quando você tem um choque externo grande, vamos dizer assim, a crise da dívida, nos anos 80, o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, que foi liderado pelo Paul Volcker, no Banco Central americano, que levou à crise, que foi o gatilho para a crise da dívida dos anos 80, é um grande choque externo que vai ter um impacto negativo sobre o crescimento econômico. Agora, esse impacto pode ser, vamos dizer assim, mediado pela capacidade daquela sociedade de gerir os seus conflitos. O que o Roderick descobriu que certos países têm uma capacidade maior para gerir esses conflitos, por exemplo, o caso da Coreia do Sul, na época, comparado com o Brasil e a Turquia, né? E que, com isso, eles conseguem reduzir o impacto do choque sobre o crescimento econômico. Eles conseguem fazer certos ajustes na economia e países com maior conflito social não conseguem, né? E a desigualdade social é um elemento importante na capacidade de um país gerir esses conflitos. E, de novo, a gente volta à questão toda da economia institucional. Instituições mais sólidas facilitam o processo de ajustes a choques. Ajuste a choque nada mais é do que implementar certos tipos de reformas e portanto, isso é algo que foi muito ignorado no período inicial de reformas. Foi quase, hoje em dia é quase que senso comum, mas na época é algo que passou desapercebido por parte de muitos analistas e policymakers também. Aqui uma coisa interessante, é quase que uma lista negativa, né? Quando a gente fala em reformas estruturais, geralmente a gente fala você tem que fazer isso, 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 aquilo, outro. E o Banco Mundial, em 2007, 2008, pouco antes da crise financeira global, convocou uma
uma comissão, chamada Comissão para o Crescimento e Desenvolvimento, formada por várias pessoas ilustres, tanto na academia quanto no mundo da política econômica, incluía aqui o Solow, o Michael Spence, o Edmar Baixa, que representou o Brasil, e eles falaram das condições necessárias para reformas, mas o que eu estou ressaltando aqui é uma espécie de lista negativa que eles fizeram. São reformas e medidas de política econômica que devem ser evitadas, exceto em certas condições especiais. E aqui eles listam algumas delas, né? Subsídio de preços de combustíveis, usar o serviço público como empregador de última instância. Isso pode ser válido, por exemplo, em certos períodos curtos de uma depressão ou uma recessão profunda. Ajuste fiscal baseado em cortes, investimentos de infraestrutura, proteção de setores sem prazo determinado, combate à inflação via controle de preços, banimento de exportações por períodos prolongados para tentar reduzir preços domésticos, e aí por aí vai. A lista deles é enorme, né? A gente não precisa entrar em detalhe. Na verdade, o relatório inteiro da Comissão para o Crescimento e Desenvolvimento é muito interessante, com combinação de aspectos conceituais e práticos, e vale a pena dar uma olhada. Tudo isso aí está disponível online. Agora, então, para a gente chegar ao final da nossa sessão, nós basicamente discutimos questões conceituais, empíricas, a respeito das reformas estruturais, a forma como elas operam, os mecanismos de transição, discutimos como elas foram implementadas na América Latina, como a América Latina foi um implementador forte de programas de reforma, mas isso depois chegou a uma espécie de um platô a partir de 2000, mais ou menos, e os resultados foram um pouco decepcionantes, né? E aí discutimos também uma série de questões com relação ao programa de reformas, desde a velocidade de implementação, timing em sequência, questões de economia política, interação com o ciclo econômico, o impacto sobre o crescimento de longo prazo, que varia de acordo com o grau de desenvolvimento dos países, a heterogeneidade do próprio impacto das reformas. Então, isso aqui foi, vamos dizer assim, uma introdução geral à questão das reformas estruturais. Aí, na sessão que vem, a gente vai ser um pouquinho mais específico. Eu gostaria de enfatizar um tipo específico de reforma que é muito comum e que gera todo tipo de discussão, que é a redução de subsídios para combustíveis. Vamos tratar de 2 ou 3 exemplos de países. Eu mencionei a China como um caso paradigmático, e também nós vamos dar uma olhada num programa de reformas típicos apoiados financeiramente e tecnicamente pelo Banco Mundial. Como sempre, eu tenho aqui a lista das referências. Tudo que eu falei aqui está online, exceto o livro Economic Policy, daqueles autores franceses que eu falei. Mas, para quem gosta do assunto, eu recomendo fortemente. O livro é esse aqui, Economic Policy, Benassi Querrey e vários outros autores. É um livro de macro bem voltado para a aplicação de política econômica. Ele não está online, por isso que não está na minha lista, mas vale a pena dar uma olhada. Eu também coloco aqui um apêndice que está em inglês, com algumas considerações sobre o modelo econométrico que nós utilizamos naquele livro que nós publicamos, que discute o modelo econométrico, que foi como nós fazemos o ranking das reformas para a América Latina, né? E é isso. Agradeço de novo a atenção de vocês e estou aberto a perguntas e comentários. João, é com você agora. Muito obrigado, professor. Obrigado pela apresentação. A gente já tem um inscrito, o Henrique. Henrique, fica à vontade para se pronunciar. Bom, obrigado. Obrigado, Jorge, que foi ótimo, como sempre, né?
e tocou em vários assuntos que estão bem na esfera do meu interesse. Primeiro, eu ia comentar que eu fiquei muito satisfeito de ouvir assim, essa questão de uma sequência e uma certa velocidade e um certo time de reformas de liberalização, porque é justamente o senso que eu fui desenvolvendo com as leituras assim que eu fui fazendo, né? Então, fiquei satisfeito de ver essa questão. O que eu ia falar de principal é o seguinte: eu penso muito em reforma para médio prazo em olhar além do nível de emprego ou desemprego e o nível de salários que flutua nessas horas, ou tem alguma tendência, porque eu tenho essa preocupação central com pobreza, né, com o piso da distribuição. Em algumas horas, principalmente reforma estrutural, ela pode ser desestabilizante, né? E eu acho que, por exemplo, a gente está vendo Covid, né? A gente olha taxas de desemprego, taxa de inflação, salário real, a gente olha isso, mas quando a gente vai no IBGE e traça uma linha assim da incidência da pobreza, a gente fica chocado, porque essas variáveis não, que a gente costuma olhar não capturam exatamente, né? A combinação, o resultado final. E eu não sei se eu estou muito fora da casinha de pensar que deveria ser uma variável explícita, né? Pelo menos umazinha, uma coluninha ali, né? Na sequência. E a outra coisa que eu queria comentar também, por último, achei muito interessante a parte da economia política, né? Essa questão da confiança interpessoal e a produtividade, a questão de como a desigualdade afeta, né, isso. Eu comentaria que talvez um pouco da experiência que eu tive lendo um pouco de desigualdade e também nos outros países que eu morei, né, morei um pouco no Reino Unido e uns anos na Alemanha. Eu tive uma impressão forte. Assim, na Alemanha, ainda morei no lado oriental, então eu convivi com muita gente que viveu no lado. Eu morei 2 anos e meio, mas 1 ano e meio foi no lado oriental. Então, muita gente contava, né, daquela época. Então, uma impressão assim, que eu desenvolvi de que essa determinada confiança interpessoal, esse sentimento de igualdade é uma coisa construída, porque tem uma certa impressão de que com determinadas políticas não de proteção social, mas de promoção social, essa questão de enxergar o outro como igual e não como ter barreiras tão fortes de classe, claro que tem barreiras de classe e desigualdades lá, mas não ter essa coisa tão quebrada e tão distante a ponto das pessoas não se reconhecerem um no outro, né? E não se preocuparem com aqueles segmentos da sociedade. Então, histórias que eu ouvi contar de uma pessoa da Holanda, um amigo holandês dizia o vô dele passava gasolina no corpo para as meninas pensarem que ele tinha carro, coisas desse tipo, né? E você fica vendo como isso muda a Holanda 50 anos depois, né? Dos anos, isso era na Alemanha, a Holanda devastada pela guerra, mas assim já depois, enfim, esse tipo de consideração só. Pontos super interessantes, Henrique. Obrigado. E que dá vazão a muita discussão. Quer dizer, antes de eu começar a responder, eu queria só comentar justamente a ideia de que processos de reformas são, por definição, muito complicados, porque elas vão alterar o status quo da sociedade, vão alterar os preços relativos, muitas vezes alteram a estrutura da economia e tem problemas de ordem técnica, política, de capacidade de execução. Então, não é fácil. Não é? Ainda mais que, mesmo nos casos onde se consiga fazer tudo certinho, o impacto positivo sobre o crescimento, quando existe, vai ser ao longo de muito tempo. E é muito fácil reverter esse processo. Então, uma parte do meu objetivo nessa sessão é justamente não é desanimar os reformistas, mas pensar, olha, tem um monte de coisa em consideração, né? Você está mexendo com a sociedade inteira. Agora, entrando nos seus pontos mais específicos, né? A questão sobre o impacto social das reformas, impacto sobre pobreza ou desigualdade, é fundamental. E essa é uma coisa que foi muito criticada nos anos 80, no final dos anos 80, quando as reformas começaram a ser mais populares, né, vamos dizer assim, no resto do mundo. O que aconteceu foi o seguinte: você começou a verificar que
uma série de processos de reforma estavam aumentando a desigualdade, aumentando também, em alguns casos, a pobreza, pelo menos temporariamente, porque geravam um desemprego temporário, né? E, com isso, vários organismos internacionais passaram a levar isso em consideração explicitamente. Essa foi, aliás, um dos pontos essenciais que levaram a essa modificação do chamado Consenso de Washington, né? Que não falava sobre isso, né? Por exemplo, hoje em dia, quando você faz um empréstimo do Banco Mundial voltado a apoiar um programa de reformas, você não só tenta incluir certas reformas que são de cunho social, como, por exemplo, melhorar um programa de proteção social, mas você tem que fazer, necessariamente, você tem que fazer uma análise do impacto social das reformas, né? Tem a sigla PSIA, chama Poverty and Social Impact Analysis, né? Análise do impacto de pobreza e social. Você tem que fazer. Se você não fizer um impacto que mostre que o impacto é pequeno ou que o impacto na verdade, positivo, líquido, né? O impacto líquido é positivo, o empréstimo não vai para frente. E isso não foi uma coisa que veio, as pessoas descobriram por si sós. Não, teve muito protesto, né? Teve muita resistência a reformas em vários lugares, muitas organizações da sociedade civil em vários países, ou ONGs em vários países, ressaltaram, baseado na experiência deles, eles estavam vendo o que estava acontecendo. Então, isso passou a ser internalizado mais pelas agências que são voltadas a trabalhar com os governos. Os governos passaram a prestar atenção nisso também, né? Só que, obviamente, o problema persiste, né? Porque não é fácil. Muitas vezes você tem que aceitar que existe um trade-off, pelo menos temporário, entre diferentes metas de política econômica. Às vezes você tem que aceitar um aumento temporário da desigualdade para que a economia possa acelerar num certo período. O que não pode é que se torne uma coisa perene, né? Então, esse ponto que você falou é fundamental. Tem que ser uma variável explícita, sim, no processo de desenho de um programa de reforma e na sequência. Eu concordo 100%. No caso da questão da confiança, essa é uma área que é muito interessante tanto para o pessoal que está praticando a política econômica, como o pessoal que está fazendo pesquisas a respeito. É uma área relativamente nova, tem alguns trabalhos que estão emergindo, algumas organizações internacionais são mais, vamos dizer assim, são mais abertas a esse tipo de discussão. Eu acho que o BID, em particular, o Banco Mundial está chegando lá também. Existe sempre um problema de como medir essas coisas, né? Quando eu comecei a minha carreira no Banco Mundial, estava começando a entrar em voga o conceito do capital social, né? E tanto a nível acadêmico quanto a nível prático, a coisa estava muito em discussão, mas aí começam as discussões, a pessoa começa a dizer, não consigo medir o capital social. Quando a discussão fica muito técnica, muitas vezes o conceito se dilui, né? Você perde um pouco a urgência do conceito. Então, esse tem sido um problema também, como medir essas variáveis exatamente. Eu acho que o trabalho que eu citei, do Kiefer, esse Cartachini, ele tem algumas ideias interessantes a esse respeito. Até esse cara, o Phil Kiefer, ele era do Banco Mundial e foi para o BID, né? E desenvolveu bastante esse ponto. Eu concordo que é algo que é construído, e se é construído pode ser destruído também. E o que se vê no mundo afora é um processo vamos dizer assim, de esgarçamento do tecido social. Toda parte, países em desenvolvimento, países desenvolvidos, e por isso que você vê uma espécie de ascensão de certas forças políticas que são contrárias à democracia no mundo inteiro. É isso aí.
Obrigado, Jorge. Só fico pensando o que a gente não vê nos modelos macro, né, que debatem os teóricos, né, não aparece. Às vezes aparece um Gini ali, mas não aparece o bottom, né? Uhum. E tá certo. Bom, obrigado. Obrigado você. Eu me inscrevi, professor, eu vou aproveitar para fazer minha pergunta também, porque tem um pouco de relação aí com o Henrique, e depois a gente já tem mais duas pessoas aqui. Eu vou aproveitar para fazer a minha, porque eu me inscrevi primeiro. Essa questão de reformas estruturais, né, bastante interessante, principalmente porque a gente tem tido alguns tipos de reforma no Brasil que elas são efeitos de longo prazo, e eu acredito que todas as reformas estruturais também sejam de efeito de longo prazo, porque me parece que não consegue fazer isso no curto e nem no médio. Eu posso estar errado, mas me ficou parecido, né? Eu escrevi recentemente um artigo com o Rafael, foi publicado na PSL Quarterly. A gente fala de mudanças estruturais, são sentidos diferentes, existem orientações diferentes, mas parece que elas convergem para o mesmo resultado, que é a tendência de crescimento e desenvolvimento econômico de países subdesenvolvidos ou emergentes, né? Um dos resultados que eu e o Rafael observamos foi justamente, através da guerra de preços, como que se comporta o mercado de trabalho na economia, né? E a gente chegou à conclusão de que quando você tem essa abertura exacerbada da economia, você acaba sendo desleal com economias emergentes ou em desenvolvimento. Isso pode prejudicar o próprio mercado de trabalho até o nível de salários dessas economias, né? O que me parece que tem ocorrido no Brasil e em outros países aqui, tanto da América Latina quanto países mesmo europeus ou na América do Norte, né, que são com relação às reformas trabalhistas. O efeito delas de curto prazo pode ser positivo, você pode ter ali uma reforma trabalhista, às vezes, aumentar a produtividade das pessoas, ou até mesmo inserir elas de uma certa formalização informal no mercado de trabalho. Só que essa formalização, no longo prazo, me parece que vai ser algo muito prejudicial, principalmente por questões previdenciárias, as pessoas não vão conseguir assegurar a renda que elas têm hoje no longo prazo. O professor acha que assim, seria mais uma posição, não sei se seria bem uma opinião ou alguma coisa que o professor tenha estudado, que no Banco Mundial isso já não pode estar sendo discutido com relação a como que essas economias vão conseguir sustentar o mercado de trabalho daqui 10, 15 anos, sendo que as pessoas não têm segurança nenhuma no mercado de trabalho? Obrigado, João. Eu considero o mercado de trabalho o calcanhar de Aquiles de programas de reforma, né? De todos as áreas de reforma, é o que geralmente tende a criar mais controvérsia. Essa que é a verdade, porque, em geral, quando se fala em reforma trabalhista, a ideia é tornar o mercado de trabalho mais flexível, né? Ficar mais fácil para contratar e despedir trabalhadores, né? Se tiver uma legislação que é muito rígida a esse respeito, as firmas vão ter dificuldade bom, basicamente, exercer as suas funções como produtores e ajustar ao ciclo. Basicamente, esse que é o ponto, esse que é o raciocínio, né? Só que a coisa não é bem tão simples assim, porque os trabalhadores também são consumidores, né? Como nós falamos antes, por exemplo, você faz uma reforma trabalhista num período recessivo, o efeito demanda vai tender a ser maior do que em períodos onde há mais prosperidade, onde é mais fácil os trabalhadores encontrarem empregos em outros lugares. Então, a flexibilização do mercado de trabalho ela tende a ser um dos aspectos mais difíceis de um processo de reforma estrutural. Aquele paper que eu citei, Campos, DeGraue e Gee, eles comentam que pode ter um nível ótimo de flexibilização no mercado de trabalho, né? Muito rígido, o mercado de trabalho não vai funcionar. Basicamente, em algum momento,
as firmas vão estar em uma situação de inviabilidade, seja por não encontrar trabalhadores, ou seja, por não conseguir se livrar de trabalhadores que são excedentes num determinado momento. Mas se você tiver flexibilidade demais, você vai gerar incerteza, tanto para firmas quanto para trabalhadores, vai ter pouco incentivo a investir em capital humano. Por exemplo, trabalhadores que têm contratos que são de muito curto prazo, ou que não têm contrato nenhum, não tem incentivo para investir na sua própria educação ou melhoria técnica, não é? E o impacto sobre a produtividade do trabalho vai ser negativo. Então, a dosagem certa vai estar no meio desses extremos, mas onde que é o meio depende da sociedade, do país que você está, não é? A única coisa absoluta que eu posso falar a esse respeito é aquilo que nós falamos antes. O timing faz diferença, não é? Você fazer reforma trabalhista no meio de uma recessão tem poucas chances de dar certo, porque as forças de demanda podem se contrapor às forças de oferta. Mas raramente os governos prestam atenção nesse aspecto, porque, principalmente numa fase recessiva, os governos estão sob pressão de fazer alguma coisa, né? E essa é uma das coisas que existe, e que é uma reclamação frequente das firmas. Na verdade, aqui tem uma contradição. Eu vou encerrar com esse pensamento. Aqui tem uma contradição que é fundamental. Em geral, as reformas tendem a ocorrer quando a economia está indo mal, não é? Aí você tem um impulso para fazer as reformas, você tem né? Mas a melhor época de fazer reformas não é quando a economia está indo mal, é quando a economia está indo bem, porque aí você tem outros mecanismos que podem endogenamente proteger as pessoas que são mais afetadas pelas reformas. Então, essa é uma contradição básica que existe, né? Você pega o caso da América Latina, no commodity boom, a economia estava indo bem, mas foram poucos os países que aproveitaram esse período para fazer reformas. Eles esperaram a economia entrar em recessão, depois que acabou o boom, para fazer as tais reformas, né? Na pior hora possível, né? Então, é isso. É igual o pessoal, né? Você faz analogia com uma pessoa que só vai cuidar da saúde depois que teve um episódio, né, médico grave, quando a pessoa estava bem, podia ter cuidado melhor da saúde, né? É mais ou menos essa a analogia, João. Entendi, professor. Muito obrigado. O próximo é o Renan Abrantes. Fique à vontade, Renan. Pode fazer sua pergunta. Jorge, excelente apresentação hoje. Acho que tem muita comida para pensamento, né? A minha pergunta era basicamente sobre essa contradição que você acabou de mencionar. E já que você expôs ela, queria saber se você tem algum pensamento sobre como é que a gente pode solucionar isso. Como é que a gente pode conseguir fazer mais reformas durante os períodos de crescimento, né, nesse caso. Ou se tem algum tipo de reforma que seja mais fácil de fazer nesse período. E já aliando a essa pergunta, não é bem uma reforma estrutural, mas talvez esses programas de transferência de renda condicionada, talvez seja uma ideia em tempos de crise você expandir eles e as condicionalidades também, né? Que aí você consegue fazer algo para o longo prazo nesse momento. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre. Sim, ótima pergunta, Renan. De fato, essa é uma questão prática, né? Você vê que a teoria é um pouco confusa, mas dá para entender. Mas a prática é bem complicada, porque envolve as estruturas institucionais e políticas de um determinado país, né? Eu acho que a primeira coisa que tem que acontecer é as pessoas que estão à frente de um dado governo têm que ter essa visão, né? De que, olha,
tudo passa nessa vida, né? Se você tem um período de crescimento, mesmo que seja sustentado, isso um dia vai passar. E o melhor a fazer é você ser relativamente prudente nesses períodos e aproveitar para fazer algumas reformas que vai ser mais fácil para fazer nessas fases. Quando você olha para a experiência recente do boom das commodities na América Latina, você vê que poucos países aproveitaram isso para fazer certas reformas adicionais, incluindo reformas fiscais. Aqui, o Peru e a Colômbia são exemplos de países que continuaram se movendo em direção de fazer mais reformas, mas até um certo ponto, porque chega a um ponto que fica difícil politicamente fazer. E aí a segunda parte da história, né? Como fazer para quebrar essa barreira? Né? Você chega a um certo ponto, você não consegue mais fazer reformas, porque, em geral, não existe um consenso na sociedade sobre a direção que o país deve ir, principalmente em democracias, né? Porque tudo é contestável, essencialmente. Tudo pode ser debatido. Se você não consegue criar esse consenso, as reformas não vão ocorrer, né? E acabam levando esses problemas crônicos que a gente continua discutindo aqui. Então, no fundo, essa é uma questão, primeiro, de liderança, tem uma liderança visionária que possa, vamos dizer assim, pôr uma agenda de reformas para frente, mesmo quando não há muita pressão para fazer essas reformas, porque a economia está bem. E o segundo a sociedade tem que criar consenso em termos de que visão a sociedade tem para uma determinada economia. Porque se não houver esse consenso, as reformas vão ser emperradas no ponto onde os conflitos se acirram, né? Falei do caso do Peru, né? O Peru conseguiu fazer uma série de reformas a nível mais macroeconômico, mas eles emperraram no lado micro. No lado micro, a questão de eficiência mesmo, de funcionamento de certos mercados, além de disparidades regionais, eles não conseguiram fazer muito progresso nessa direção. E, no caso deles, a coisa foi agravada porque eles tiveram problemas sérios de governança, né? O escândalo da Odebrecht se espalhou no Peru igual mato no fogo, assim. Quase todos os presidentes do Peru foram presos, né? E quem não foi preso teve fins trágicos, né? O caso do Alan Garcia, que se suicidou quando ia ser preso. Isso mostrou os limites, né, do processo de reforma. Mostrou que a sociedade peruana não estava no ponto de chegar a um consenso para onde avançar. Esse fenômeno levou, principalmente há uns 20 anos atrás ou mais, alguns analistas a dizer que, bom, regimes democráticos têm dificuldade de se reformar. Basta olhar a China, por exemplo, um regime autoritário, um Estado autoritário que conseguiu fazer as reformas necessárias, suficientes, não fizeram muito, fizeram suficientes para poder chegar àquele nível de crescimento. E ali o consenso foi na marra, vamos dizer assim, né? Não foi um consenso de verdade, foi um consenso, entre aspas, imposto, né? Mas o fato é que também essa não é uma, vamos dizer assim, não é uma solução, até mesmo porque, quando você pensa no longo prazo, as sociedades que conseguiram quebrar essas barreiras melhor foram sociedades mais democráticas. Tem um paper recente do Ademolo, um paper acho que é de 2019, que não está na nossa referência aí, mas eu posso passar depois, falando justamente que, em geral, a democracia tem um impacto positivo sobre o crescimento econômico, que é um resultado mais ou menos inesperado, que os trabalhos antigos tendiam a não ver essa relação, diziam que, a partir de certo ponto, ia ser negativo. Então, no fundo, a sua pergunta leva
toda essa discussão em torno dos arranjos políticos necessários a chegar a um consenso social sobre as reformas. Sem isso, as reformas vão ser esse processo de avança para, em alguns casos retrocede, né? Infelizmente. Obrigado. A próxima pergunta, professor, é da Beatriz. Professor, aqui no Brasil, a gente tem adotado reformas que buscam amenizar as contas públicas, mas como o senhor falou nesse seminário, as reformas que devemos evitar são as de corte de investimento. E no outro seminário, o senhor também comentou que o ideal é aumentar os gastos em períodos de baixo crescimento. Então, eu fico na dúvida de por que o Brasil insiste em adotar essa política de austeridade, sendo que elas não têm mostrado eficaz. Obrigado, Beatriz. Essa é também uma pergunta que vai ao cerne, né, da questão. O problema é todo como alcançar o espaço fiscal necessário para se adotar uma política fiscal anticíclica. O problema da maioria dos países em desenvolvimento, particularmente na América Latina, é que a política fiscal tende a ser procíclica. Ou seja, nos períodos onde a economia está em expansão, os governos se sentem quase que obrigados a gastar mais. Existe uma pressão maior para o gasto. Parece que tem aquela ideia de abundância, né? Mas, como o próprio Keynes dizia, há períodos de maior retração fiscal, tem que ser os períodos de crescimento econômico, para que nos períodos onde há mais recessão você possa expandir. Então, aí se chega a situações como a do Brasil ou de vários países da América Latina, onde mesmo na baixa do crescimento, a expansão fiscal, que teoricamente poderia ser a recomendação principal, acaba não funcionando por várias razões. Uma, que o espaço fiscal fica mais limitado ou desaparece completamente, né? E quando eu falo em espaço fiscal, parece uma coisa meio abstrata, né? Mas, na verdade, eu estou falando na capacidade do governo fazer um gasto que atinja o objetivo requerido. Se você está numa situação onde a dívida pública, como participação do PIB, é muito alta e o prêmio de risco dos títulos do governo é muito alto, o gasto governamental não vai atingir o objetivo requerido. Essa é a definição do estreitamento do espaço fiscal, né? Por exemplo, no caso vou te dar um exemplo que não seja do Brasil, Jamaica, né? A Jamaica chegou a um nível de dívida PIB impressionante. E a única maneira que eles encontraram de fazer um aumento do espaço fiscal foi mesmo aplicando um processo de austeridade, mesmo em fases de baixa, porque eles não tinham outra escolha, né? Não tinham outra escolha. Se eles fizessem mais gastos fiscais, mesmo nesses períodos, a relação dívida-PIB ia explodir. Então, eles fizeram um processo de, durante vários anos, eles obtiveram superávites fiscais primários de 6%, 7% ao ano, que é uma coisa impressionante, maior do que o da Grécia, durante o período do programa do FMI. O caso da Jamaica, como política fiscal, vale a pena ser estudado a propósito. De repente, a gente pode até falar nisso daqui a 2 semanas, né? Mas o fato é o seguinte: se, em tese, a austeridade não deve ser feita num período recessivo, na prática, acaba sendo inevitável, porque o país perdeu o espaço fiscal, que poderia ter construído no período de ascensão, né? E esse é o dilema que a maioria das economias em desenvolvimento está sofrendo por causa do Covid, né? Se vocês verem certas
contribuições recentes ao debate, em blogs econômicos, há muita discussão sobre o endividamento acelerado de vários países em desenvolvimento e o risco que isso pode levar a uma nova quebradeira, né, em diferentes países. E é por isso, saindo vamos dizer assim, do aparato conceitual para a prática, a noção do espaço fiscal muito apertado atrapalha a condução de uma política fiscal anticíclica, que tinha que ter sido adotada já no período de expansão. Sem contar que, em condições onde o endividamento é muito alto e o prêmio de risco é muito baixo, os multiplicadores fiscais tendem a ser bem pequenos, quando não zero, né? Também tem uma literatura empírica sobre o tamanho dos multiplicadores que varia de acordo com o espaço fiscal das economias. Quer dizer, esse que é o ponto básico. Obrigado, professor. Temos mais perguntas aqui. Deixa eu ver aqui. Da Beatriz, agora do Marco Aurélio Bittencourt. Duas questões. O orçamento público é importante na dinâmica do crescimento, e assim pergunto: se há alguma estimativa do que cabe aos gastos públicos em sua contribuição ao crescimento? E 2, uma avaliação de reformas pode ser inferida visualmente? O povo na rua, cidade e destruição do meio ambiente, essa métrica tem algum tipo de apoio pela academia? Sim, Marco, ótimos pontos. A gente tem conversado, eu e o Marco somos amigos de longa data, a gente tem conversado sobre a questão da importância do orçamento fiscal, né? E, sim, existe bastante trabalho empírico sobre o impacto de gastos públicos sobre o crescimento econômico, mas depende do gasto público. No próprio livro que eu mencionei, que eu editei com um grupo de colegas, que é o Beyond Commodities, no modelo econométrico que foi elaborado, entra uma variável que é o consumo do governo. O consumo do governo, ele, em média, tem um impacto negativo sobre o crescimento. Mas aqui vale uma qualificação. Nós estamos falando aqui do longo prazo. Não estamos falando do ciclo econômico, né? No ciclo econômico, o aumento do gasto, do consumo do governo, vai ter um impacto positivo sobre o PIB se os multiplicadores forem positivos, né? Agora, quando você considera um período de 20, 30, 40 anos de uma série, o impacto, em geral, vai ser negativo, porque aí vão entrar as forças que levam ao chamado crowding out, o aumento do consumo do governo, frequentemente associado com o aumento dos custos financeiros, não só para o governo, mas para a economia como um todo, o que tende a puxar a economia para baixo, né? Então, isso com relação ao consumo do governo. Agora, com relação ao investimento público, em geral, principalmente nas evidências empíricas colhidas mais recentemente, o investimento público vai ter um impacto positivo sobre o crescimento, em média. De novo, se o investimento público for feito em projetos que são elefantes brancos, para projetos inúteis, for um desperdício, não vai dar em nada. Foi muito comum, por exemplo, em certos países ricos em petróleo, no final dos anos 70, que estavam, vamos dizer assim, surfando na onda dos altos preços de petróleo na época, e fazer grandes projetos, né, que hoje estão basicamente em ruínas e que tiveram um impacto negativo sobre a economia e a sociedade. Mas, em média, o investimento público em infraestrutura, que é uma forma de gasto do governo, vai ter um impacto positivo sobre o crescimento. Então, o ponto central aqui é que não é só o tamanho do gasto do governo que importa, mas a composição do gasto do governo importa.
E não é só o gasto público em infraestrutura. Certos tipos de gastos correntes, por exemplo, transferências sociais, elas têm um impacto positivo menor, mas tem sobre o desempenho econômico também, né? Então, a relação entre gastos públicos e crescimento, tem bastante literatura sobre isso, é uma relação complexa e como eu falei, depende tanto do tamanho quanto da composição dos gastos públicos. Esse que é o ponto mais crítico. Com relação à questão do impacto das reformas, povo na rua, cidade de destruição do meio ambiente. Sim, a questão é saber, né, se essas, vamos dizer assim, se essas condições adversas foram causadas por reformas ou se elas acabam sendo o motivo para se fazerem reformas. Aí depende de cada situação, né? Eu vou dar um exemplo do que, por exemplo, a questão do meio ambiente. De novo, nos anos 80, começo dos anos 90, na primeira fase de grande impulso às reformas, havia muita tendência a focalizar exclusivamente no crescimento econômico. E dane-se o resto, né, vamos dizer assim, incluindo o meio ambiente. E, na base de vários protestos, mais ou menos na mesma linha do que eu respondi para o Henrique, né? Só que ele estava focalizando no lado social, aqui eu estou pensando um pouco no lado ambiental. De novo, protestos de sociedade civil, ONGs, etc. O elemento ambiental passou a ser uma consideração mais importante no desenho de programas de reforma. De novo, para citar o exemplo de um programa apoiado pelo Banco Mundial. Um empréstimo, além de ter empréstimo do Banco Mundial agora, além de ter que lidar com a questão do impacto social, tem que lidar com o impacto ambiental também, né? O impacto ambiental tem que ser avaliado cuidadosamente, senão não vai para frente. E isso não é de agora, isso é algo que já vem ocorrendo, vamos dizer assim, nos últimos, eu diria, 15, 20 anos, no mínimo, né? Então, num programa de reformas que seja bem desenhado, esses aspectos têm que se levar em consideração. Só que, obviamente, isso torna-se... Você colocando essas várias demandas sobre o policymaker, torna o desenho de um programa de reforma mais complexo e mais incerto também, né? Mas esse é o preço a se pagar. Ninguém falou que o desenvolvimento econômico era algo que fosse simples, né? Mas o fato é esse. É uma questão fundamental, mas que torna o trabalho dos formuladores de reformas econômicas mais complexo, né? E sem contar toda a discussão política em torno disso. Muito obrigado, professor. Acho que essa foi a última pergunta. O Henrique mandou aqui que ele teve que sair também, o professor José também teve que sair. Caso não tenham mais perguntas, alguém queira se manifestar, acho que pode encerrar a sessão. Ninguém? Olá, João. Oi? Eu... Alex. Tudo bem? Só queria agora, nesse momento, só agradecer ao professor Thompson pela excelente palestra, tá? E em nome da representação discente, aí venho aqui informar, né, a Malu pediu esse apoio, informar que a gravação vai ser disponibilizada, né, no YouTube, então logo mais quem quiser assistir novamente é possível. E também a certificação ela vai ser emitida na segunda-feira e vocês vão receber no e-mail que foi feito o cadastro, tá? Então, são essas. E se prepare aí para a próxima, né, que vai ser dia 20 de maio, a próxima apresentação do professor, encerrando aí o ciclo
dos seminários, tá bom? Era isso aí, João. Valeu aí, abraço. Tem mais um recado, parece que teve um probleminha no Simpla, não foi enviado os e-mails ontem, e algumas pessoas entraram em contato comigo, eu acabei falando para eles que, olha, vai estar disponibilizado no YouTube, mas eu creio que na próxima sessão a gente consiga já se resolver esse probleminha também. Isso, perfeito, isso mesmo. Valeu, João. Bom, de fato, eu não recebi o e-mail do Simpla também, que eu também recebo, né? Eu achei que, de fato, deve ter havido algum problema técnico no sistema, né? Mas, bom, de qualquer forma, agradeço de novo a todos pela atenção. Alexandre, obrigado aí pelas palavras gentis e também por ajudar a organizar a série, né? É o João Gabriel, como sempre, como o chairman da sessão, né? E agradeço a todos pela atenção, pelas excelentes perguntas, e aguardo, então, nosso encontro em 2 semanas, onde a gente vai aprofundar mais um pouco o tema de reformas estruturais e encerrar o ciclo dessas palestras. Muito obrigado e bom fim de semana a todos. Obrigado, professor. Obrigado a todos. Bom final de semana e até. Deixa eu ver agora como é que eu encerro aqui.